Olá, bem-vindo a mais um Vitrine Empresarial. Eu sou o Rafael Sarmento e hoje a gente está recebendo um convidado incrível. Ele é advogado, especialista na área de fraudes e crimes bancários. Com vocês, doutor Eu quero te Daniel! agradecer, Rafael, por esse convite. Estamos aqui nessa manhã e é um prazer poder falar de um tema que eu tanto gosto. Pô, e é um tema que tem muitas. Eu tenho muitas dúvidas sobre isso. Eu acho que é um tema que vai ajudar muitas pessoas que vão estar em casa também a como se protegerem, né? Mas antes da gente entrar nessas questões, eu queria saber um pouco da tua história, doutor. Eu sempre peço para quem vem aqui contar por que escolheu essa profissão, né? Em qual momento foi o estalo e em qual momento também você, além do direito, você quis se especializar nessa área também. Então conta, por favor, um pouco da tua história pra gente. Eu acredito que não somos nós que escolhemos o direito, é o direito que nos escolhe. Perfeito. Venho de uma família que de origem humilde, mas com muito esforço e dedicação, meu pai conseguiu se formar advogado e conseguiu formar um filho médico e dois filhos advogados. E quando eu comecei a estudar direito, com 18 anos, no primeiro período, um professor me fez uma pergunta: por que você está fazendo direito? E a minha resposta naquele dia foi: a sede de fazer justiça com as próprias mãos. Eu acho Caramba. que isso resume o porquê eu falo, o porquê eu sou advogado. Isso foi no início da faculdade? No primeiro período, acho que no segundo ou no terceiro dia de aula, e acho que isso resume porque eu sou advogado, porque eu não sou promotor, porque eu não sou Caramba. delegado, porque eu escolhi ser advogado. Eu acho que a advocacia, ela me escolheu. Que legal, doutor. E em qual momento? E aí, beleza, você fez a faculdade de Direito, uma faculdade longa, muito estudo, muita aperfeiçoamento, mas em qual momento você foi para a área dos crimes financeiros e bancários? Eu ingressei na faculdade de Direito com 18 anos, no ano de 2006. E me formei logo, comecei a advogar. E como todo advogado, você tem que escolher uma área de atuação. A minha área de atuação inicial foi a área civil. Cível. Então, a gente entrava com ações contra bancos, contra empresas. Quando eu cheguei no mestrado e fui fazer a parte técnica de especialização, foi o momento que chegou a pandemia. Hum, Exatamente no momento que chegou a pandemia. E com o advento da pandemia, tudo foi tudo começou a acontecer de forma remota. sim. E logo comecei a observar, porque tu sabe como é que é, né? Mente de acadêmico, né? A gente começa a observar igual compositor de música. O compositor, ele olha para a estrela e vê uma canção. Eu Sim. comecei a observar o cenário que o país estava vivendo naquele momento. E começou a me despertar para o lado da vulnerabilidade que a pandemia estava ocasionando nas pessoas. No primeiro momento, na área de saúde, na Sim. área de educação. Mas quando eu fui aprofundando a vulnerabilidade, nós chegamos no público mais vulnerável que tem, que é o público de 60 mais, 60, 65. E olhando para esse público com carinho que eles merecem, porque os idosos já fizeram muito, muito por nós, Sim. eu comecei a perceber, a notar que eles estavam sendo vítimas de muitos golpes durante a pandemia. Eu imagino, eu imagino. E isso é uma coisa que a gente. Eu me lembro muito bem, até antes da pandemia, eu me lembro muito bem, assim, da minha época de novo, eu lembro da minha avó sofrer tentativa de golpe, sabe? Então isso já é uma coisa que vem. Provavelmente isso se agravou com a pandemia, né? O fato de ficar em casa, recluso, sozinho, porque é, é, isso não tem muito tempo que algumas pessoas tiveram que ficar distante dos pais e dos avós na pandemia, tiveram que de fato deixar eles sozinhos. Principalmente quem teve que continuar trabalhando, quem teve que ir para a rua fazer as coisas. Então, eles realmente ficaram, quem teve a oportunidade de estar junto, recluso, com os idosos, beleza. Mas teve gente que não teve essa oportunidade, que teve que deixar os avós sozinhos, em casa, só ia lá para ou entregar a compra do mercado, ajudar. Então, isso fez com que as pessoas realmente se sentissem muito sozinhas nesse período, né? E aí que vem a tal da vulnerabilidade que
você falou, né, doutor? A vulnerabilidade, primeiro, ela alcança o âmbito emocional. Sim. E os fraudadores, esse grupo que ataca esse público, eles têm vários modus operandi. E um dos modus operandi é o lado emocional das vítimas. Tem um golpe do neto, tem um golpe do amigo, tem um golpe do romance. Ah, eu te amo, vovó. Você é uma pessoa tão querida para mim. Eu queria ter uma pessoa Nossa. dessa na minha vida. E começa a romantizar. Eu tive cliente que estava fazendo obra, senhora com 75 anos, o auxiliar de serviços gerais ali, né, o servente, olhou para ela, falou: poxa, a senhora está sozinha, né? Eu só queria aqui um carrinho para poder ajudar a senhora a fazer compras. Se a senhora comprasse um carrinho, eu vim aqui, pegava a senhora, fazia compras. Ela falou: meu filho, você faria isso por mim? Não, faria. É só você pegar esse carrinho e colocar na tua garagem. Não precisa nem deixar comigo. Ela comprou o carro. Aí ligava para ele, ia lá, fazia compras com ela e guardava o carro de novo. Sabe o que é? É que eu moro numa casa tão ruim. Se eu morasse com a senhora, ficaria até mais fácil para eu te ajudar. Então, meu filho, se muda aqui para casa. E assim foi conquistando. No final, ele sacou 300 mil reais da conta dela. Fez empréstimos, estourou o cartão. Quando ela percebeu o que estava acontecendo, ele chamou ela para dar uma volta e, pela bondade do Eterno, ela está viva. Mas porque ela se fingiu de morta. Meu Deus. Então, existem vários modus operandi dessa quadrilha. Mas na pandemia, o que me chamou a atenção foi a forma acentuada que eles estavam operando e de forma que eu comecei a mapear esses golpes durante esse período da pandemia. E por isso eu denominei eles como piratas urbanos. Piratas urbanos. Piratas. Que está no seu livro. Está. Por que piratas? O pirata, ele se aproveitava da vulnerabilidade da embarcação. Isso na história, né? Na história que nós conhecemos. Os piratas, eles mapeavam a vida daquela tripulação, o trajeto, a forma que eles operavam e se aproveitavam da vulnerabilidade. O mesmo aconteceu na pandemia. Sim. O que eles perceberam? A pandemia, 15 dias primeiro para você ficar em casa. Depois mais 15. Depois mais um mês. Os bancos tiveram que dar uma alternativa para os seus correntistas poderem utilizar suas contas. O que foi? O acesso remoto. E muitos desses idosos não tinham conhecimento e nem preparo para usar os aplicativos, Sim. nem o internet banking. Primeiro golpe que aconteceu na pandemia. Oi, eu sou funcionário do banco, eu estou indo na sua casa pegar o seu cartão e vou sacar o seu dinheiro e vou voltar e vou te entregar o teu cartão. Nossa. Vulnerabilidade emocional. Sim. Oh, que coisa linda, eles estão querendo nos ajudar. Então, os piratas, eles observam a vulnerabilidade. Existe um termo que nós temos que entender que o estelionatário, ele age oferecendo uma grande vantagem. Existe uma súmula 479 do STJ que fala que os bancos, as instituições financeiras, têm responsabilidade. Tem responsabilidade. Isso que você que está em casa, é importante você entender isso. Os bancos e as instituições financeiras têm responsabilidade
com a segurança bancária. Entretanto, existem algumas decisões hoje que dizem que ficou comprovado que você deu o cartão e você deu a senha. Ficou comprovado Nossa. que você fez o Pix pro fraudador. Se você soubesse que era golpe, você não tinha feito. Sim. Como é que eles tiveram acesso às suas informações bancárias? Como é que eles tiveram acesso ao teu telefone? Então, Ao seu contato, né? existe meios jurídicos para você que foi vítima de um golpe se preservar e tentar se recuperar dessa situação. Porque, Rafael, quanto tempo demora, em média, para uma pessoa se recuperar de um prejuízo financeiro? Anos. Se recuperar. Sim. Se recuperar. Tem pessoas que tomaram um prejuízo financeiro no início da sua juventude e nunca conseguiram se recuperar. Imagine uma pessoa com 70 anos, 75 anos, tomou um golpe. Como é que essa pessoa vai se recuperar? Sim. A Constituição fala sobre o quê? O princípio da dignidade da pessoa humana. Ele ganha um salário mínimo, porque 80% da população ganha no máximo um salário mínimo. 90% de 1 a 2. Ele tem comprometido 45% do seu salário, 50% das vezes 80%. Nossa, 80%? Porque quando não consegue mais pegar no consignado, pega empréstimo no banco. Quando não consegue mais pegar empréstimo no banco, usa os cartões de crédito. Sim, aí juntando tudo dá quase 80% da renda da 80%, pessoa. 90%. Tem idoso que não tem mais salário. Como é que esse idoso vai sobreviver? Caraca. Então, existem meios jurídicos. Aí, às vezes, a pessoa fala, Daniel, mas existem decisões que falam que eu cedi o cartão, que eu cedi a senha, que eu fiz o Pix, então eu sou corresponsável pelo que ocorreu. Olha só, existem meios jurídicos eficazes para você conseguir, se não reverter essa situação, pelo menos amenizar o prejuízo. Primeiro, existe a ação de superendividamento. Como é que funciona, Rafael, a ação de superendividamento? Você entra com uma ação, claro que você precisa de um profissional nessa área, especialista, porque você tem que apresentar um plano de repactuação de dívidas. Mas você entrou com essa ação e apresentou o plano de repactuação de dívida, o teu salário vai estar protegido. Ainda que uma parte seja comprometida por essa repactuação de dívidas, você vai ter pelo menos um mínimo para você subsistir. A mesma coisa acontece com o consignado. Eu comprometi 45%, 50% com o consignado. Eu sei que não é permitido, mas o banco refinancia e às vezes compromete 45%, 50%. Você vai entrar com uma ação de revisão de empréstimos consignados e você vai limitar a 30%. Isso você tem que fazer de forma imediata. Então, Daniel, como é que funcionaria isso? Primeiro, você tem que procurar a polícia, claro. Você tomou um golpe, você foi vítima de uma quadrilha, você tem que fazer um registro de ocorrência. Sim. Mas não adianta você fazer um registro de ocorrência e achar que a polícia vai te devolver teu dinheiro. Porque essas quadrilhas que trabalham com fraudes bancárias, elas operam. Teve uma notícia do CNJ aí que houve um vazamento de 11 milhões de dados de Pix. Essas quadrilhas, elas operam lavando dinheiro, transferindo dinheiro de uma conta para outra. Recuperar esse dinheiro. A polícia recuperar esse dinheiro é impossível, não é? Mas é muito difícil. Então, você tem que agir na parte criminal? Sim, mas você tem que agir na parte civil. Na parte civil, você vai buscar a reparação de quem? Do banco. Sim. O banco é obrigado, Rafael, a te oferecer segurança bancária. Sim. Como uma pessoa de 70 anos, 75 anos, faz uma transferência de 30 mil, 40 mil para uma pessoa que nunca teve relacionamento? Nunca teve relacionamento com essa pessoa e do nada faz. Ou... Isso não pode ser aberto assim. Eu faço um empréstimo, eu sou idoso, Rafael, faço um empréstimo 11,59. Meio-dia eu transfiro todo o dinheiro dessa conta para um terceiro.
Sim, que não é parente, Que não é Pô. parente, que não é amigo, que não é nada. Sim. Pô, será que o banco aí não tá... Será que essa pessoa não tá passando por um sequestro? Será que Será que essa a tecnologia pessoa... não pode atuar a favor disso, né? Então, o banco, súmula 479 desse STJ, o banco ele é responsável. Ele é responsável por preservar a integridade da segurança bancária. Sim. Agora, o idoso, ele tem que se preocupar também e procurar uma assistência especializada. Uma coisa, doutor, que a gente vê, eu já vi algumas instituições soltarem comunicados, né? Olha, não entramos em contato com ninguém, não pedimos dados de ninguém. Só que provavelmente isso não é suficiente, né? Não adianta você mandar um comunicado para os seus clientes dizendo, a gente não vai pedir seus dados, porque às vezes o comunicado não chega no idoso também. Ele não tem acesso a essa tecnologia para receber esse comunicado. Em 2000, a pandemia ela se iniciou, né, oficialmente... Foi 19, em 20 começou o 2020. lockdown. 2020. 2014, minha esposa foi trabalhar, falou assim, tô indo trabalhar. 5 da manhã, 5h30 da manhã. 6 da manhã, eu recebi um telefonema. Amor, 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 amor. Daqui a pouco, olha só, nós estamos com tua esposa aqui. Nós estamos com tua esposa aqui. E se você não fizer uma transferência, nós vamos fazer uma maldade com ela. Emocionalmente, eu senti. Sim. Foi que horas isso? 6 da manhã. 6 da manhã. É um momento que você ainda tá meio... Emocionalmente eu senti. Sim. Mas eu sou profissional da área de direito. Eu sou profissional da área, eu sou advogado. Sim, conhecimento que você tem sobre isso. Isso é golpe. Falei, isso é golpe. Mas imagine você, 5h30 da manhã, tua esposa sai, 6 horas da manhã você recebe um telefonema. Você vai tirar até tuas calças. Ela tá meio grogue, acordando ainda, já era. Então, nós também temos que entender e compreender que há uma responsabilidade da instituição bancária em impedir que algumas transações sejam realizadas. Sim. Quando você passa o cartão de crédito numa loja, e eu já passei vergonha algumas vezes, eu com minha família viajando, as crianças escolheram as coisas e passei o cartão de débito. Bloqueou o cartão, bloqueou minha conta. Segurança bancária. Sim. O que me chama a atenção, o que me salta aos olhos, é que essa segurança bancária é tão eficaz para algumas coisas e tão falha para outras. Sim, sim, perfeito. Como é que nós vamos fazer uma transação com pessoas de mais de 60 anos que na pandemia, Rafael, não teve a oportunidade nem de fazer o teste de vida? Sim. Porque a pandemia saiu 15 dias, 30 dias, eu tenho que sacar meu salário. Sim. E eu não posso sair de casa. Então, como é que eu vou fazer o teste de vida? Selfie. Aí você recebe o quê? Um telefonema. Faça uma selfie e envie. A pessoa fazia a selfie, enviava por telefone essa selfie para um WhatsApp que estava com o logo do banco. Envie também uma foto sua segurando a sua identidade para um WhatsApp que estava com a logo do banco. Nossa. Tudo que os fraudadores precisavam para realizar o quê? O golpe, a transação financeira, que é a tua foto, que é a foto você segurando a tua identidade. Sim. Então, é comum acontecer isso? É comum? É comum. Mas o procedimento a ser adequado tem que ser muito específico. Eu costumo falar, Rafael, que o advogado trabalhista ele lida com a vida de trabalho... A vida profissional. Profissional, de trabalho de uma pessoa. Você trabalhou 30 anos. 30 anos. Aí você foi mandado embora, você não recebeu nada. Isso aqui é uma dica para você que está em casa. Quando você procura um advogado trabalhista, olha a responsabilidade que o advogado tem de preservar toda a tua vida profissional, todos os teus anos. Sim. Às vezes, 30 anos sem depósito de FGTS. Às vezes, 30 anos você saiu sem receber nada. Quando você procura um advogado na área criminal,
ele está lidando com a tua liberdade, Rafael. Sim. É com a tua liberdade. Perfeito. Então você tem que procurar um especialista. Ah, mas me indicar um vizinho, me indicar o cachorro, o periquito e o gato. Meu irmão, olha só, ele está lidando com a tua liberdade, que a liberdade de um ente querido teu. Sim. E o advogado, ele também tem esse senso de que, cara, se eu não fizer, se eu não souber fazer aquilo, se eu não fizer, se eu não procurar dar o meu melhor, é claro que depois de Deus é a última decisão do juiz. Sim. Mas aqui na Terra cabe recurso. Aqui na Terra a gente vai ter o STF. Agora, o advogado que atua na parte de direito bancário, da parte de direito econômico e financeiro, cara, ele está lidando o quê? Com a vida financeira daquela pessoa. Por pessoas que me procuram muitas das vezes. Porque, Rafael, eu fiz meu mestrado em Direito Penal e Econômico. Entendeu? Hoje eu faço doutorado, estou fazendo doutorado e me especializando em cada vez mais dessa área. Então, eu trabalho com crimes financeiros. Sim. Que é muito ligado à fraude bancária. Sim. Porque até dentro do direito criminal existe especialidade. Então, Sim. eu trabalho com crimes financeiros. Então, quando você está lidando com crime financeiro, o crime financeiro vai ser apurado pela polícia, pela justiça, para procurar o culpado, mas não vai trazer de volta aquilo que você perdeu. Sim. Então, você precisa procurar alguém que possa proteger a tua vida financeira. E isso é muito importante. Não adianta procurar um advogado trabalhista que está preparado para lidar com a tua vida profissional. Não adianta procurar um advogado de família que está preparado para lidar com a tua vida, mas não. Você tem que procurar um advogado ou um especialista. Algum especialista nessa área de crimes financeiros e nessa área de fraudes bancárias para atuar ou na recuperação dos valores que você perdeu, ou pelo menos, tentar reduzir isso para que você tenha um mínimo para você subsistir. Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta, doutor. Você fala sobre o acesso a todos à justiça, né? Você fala muito na sua rede social, e o acesso à informação também. Na sua concepção, existe uma falta de informação educacional, tanto das instituições quanto do governo, de quem, para que essas pessoas que sofrem esses crimes possam se proteger? Existe essa falta de educação sobre isso? Quando eu falo educação, elas receberem o conhecimento. Então, vou falar aqui para você, o mais simples possível, para que quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, possa entender. Quando o processo ele é bem preparado, as chances de você não ter êxito são quase nulas. Entendi. Não se trata de você ter acesso à informação, porque o acesso à informação você tem hoje em dia no Google e no YouTube. Tudo. Tá, no meu próprio Instagram, eu posto dicas lá. Sim. Eu falo o que você tem que fazer, mas o acesso à informação não é suficiente para você ter êxito. Não é suficiente para você ter êxito, o acesso à informação. É bom você ter o acesso à informação para você saber aonde você vai procurar. Sim, quem entendi. você vai procurar. Mas para você ter êxito, o processo ele tem que ser muito bem preparado. E aonde começa a preparação? Na parte documental. Documental. Por isso que eu falei, existem várias decisões. Existe uma súmula que fala sobre proteção bancária. Mas que não adianta você entrar, colocar o processo lá e falar assim, não, vou ter isso. Não. Cada crime financeiro, cada fraude financeira tem uma modalidade específica. Tem o idoso que caiu no golpe do... É uma oportunidade única. É uma oportunidade única. Você faz um investimento que você vai ter renda pro resto da sua vida. E não é só idoso que cai, não. Nós estamos tratando idoso aqui, Rafael, por causa da vulnerabilidade. Sim. Mas quantas pessoas caíram no golpe de criptomoedas aí, pegaram os empréstimos? Eu não estou aqui narrando o crime. Sim. Estou narrando o empréstimo que você fez para fazer esse investimento. Sim.
Você tomou um golpe aqui no investimento, mas o empréstimo está lá e o banco está te cobrando. Tá no teu nome. Então, se preocupa com a parte criminal, mas se preocupa com a parte civil também. Será que não existem meios de eu tentar fazer uma revisão nesse empréstimo, ou tentar até arguir uma nulidade nesse empréstimo porque eu fui vítima de um golpe? Então, tudo está na parte documental. Até para você, quando você vai fazer o registro, qualquer um cidadão pode entrar no site da Polícia Civil, você vai fazer o registro. Qualquer um cidadão Sim, pode fazer. sim. Mas se o registro não for feito de forma correta, quando você entrar com a ação aqui, eles vão ter acesso ao registro ocorrido e vão falar, você narrou coisas completamente diferentes. A narrativa foi diferente. Sim. Então, para você tentar recuperar ou até anular, não basta ter o acesso. É importante ter o acesso. É importante você conhecer o seu direito. Sim. Mas é importante você entrar com algo muito bem preparado, porque quando o processo é bem preparado, as chances de você não ter êxito são quase nulas. Quando você tem todas as provas, os argumentos corretos e tá fundamentado e coerente, né? Esse é o ponto. Quando perde a coerência, a chegar lá pode ser que não tenha êxito. Decisões que eu já peguei aqui, pessoas que tiveram o seu nome escrito no cadastro restritivo ao crédito, por uma compra que não realizou. Aí ele entrou lá pelo Juizado Especial Civil, que nós conhecemos popularmente como Sim, pequenas causas. sim. Aí foi lá sujar o meu nome. Só que, Rafael, ele não apresentou nada consta. Ele não apresentou SPC e selada, certidão. Aí o juiz Ele só falou. que sujou meu nome porque eu fui numa determinada loja comprar e a loja falou que o meu nome estava sujo. Aí o juiz, julga improcedente, porque você não juntou no processo o documento da restrição do teu nome. Sim. Deixou de ganhar e teu nome vai ficar sujo. Por quê? Porque o processo não estava bem preparado. Sim. E isso é para qualquer tipo de processo. Aqui está tratando de idoso porque o idoso ele é vulnerável a golpes financeiros. Mas quem não conhece um amigo que comprou um carro financiado e está pagando 3 carros? Todo mundo. Quem comprou financiado normalmente é assim. Então, aí, eu assinei o contrato, eu tinha ciência do que estava escrito ali e eu tenho que pagar agora. É claro que nós jamais vamos falar para ninguém deixar de pagar nada. Mas se uma coisa é você deixar de pagar, a outra é você não ter como pagar. Sim. É diferente. É diferente. Foi o que eu falei, o idoso. Ele vai deixar de comer, Rafael? Não pode. Deixar de comprar o remédio? Não pode. É vital para ele isso. Como é que ele vai pagar esse empréstimo? E isso vai até para o idoso que, de repente, fez os empréstimos, contraiu devidamente. Porque também tem o idoso... Que também precisou de fato. Tem o idoso também Sim. que... Importante esse ponto, Rafael, falar Sim. para o idoso também que contraiu esses empréstimos devidamente. Não, eu contraí mesmo. Eu precisei. Eu passei uma doença na minha família, aconteceu situações e agora estou todo endividado. Eu também posso entrar com remédios jurídicos para diminuir essa taxa, diminuir esses descontos na minha conta bancária e no meu contra-cheque? Com certeza. Com certeza. Você comprou um carro, você estava numa situação financeira muito boa. Você perdeu o emprego. Você vai perder o carro? Não. Às vezes precisa do carro para trabalhar, por exemplo. Hoje em dia, sim, com os aplicativos. Sim. Hoje em dia, sim, com o aplicativo. Olha aí, um grande ponto. Entendeu? E aí, vai perder o principal fonte de renda, já era. Aí que não vai ter como pagar mesmo. A Constituição protege ou não protege o direito à habitação? Protege, né? E quando você não paga? Você vai perder a tua casa? A casa vai ser retomada? Caramba. Não. Isso tudo são possibilidades que você tem quando você tem um conhecimento específico para isso. Sim. Mas esse conhecimento específico, ele não é oriundo de redes sociais, Rafael. Sim, não é no TikTok. Não tem como você, em 1 minuto e meio, você explicar todas as possibilidades. Sim. Nas redes sociais, nós damos pílulas. Ó,
procura isso, vê isso. Estuda sobre isso. Estuda sobre isso. Mas, para você garantir o teu direito e proteger aquilo que você tem, se faz necessário, você está amparado por um ecossistema jurídico. Sim. Um ecossistema jurídico. Lá no nosso escritório, nós trabalhamos da seguinte forma. Temos profissionais em diversas áreas. Temos um profissional na área trabalhista, na área civil, na área de família. Nós temos profissionais na área criminal, no direito imobiliário, no direito previdenciário. Todos advogados especialistas, um em cada área. Nós temos um ecossistema. E é por isso que nós temos êxito. Senão nós não teríamos êxito. Sim, perfeito. Porque o profissional que é generalista, meu irmão, não consegue fazer tudo. Sim. A justiça tem vários portais. Tem o EPROC, tem o PJE, tem o TJ antigo, DCP, tem o APOL da Justiça Federal, tem o PJ da Justiça do Trabalho. Cara, uma pessoa vai conseguir acessar todos os portais todos os dias? Não. Mas quando você procura um advogado especialista ou um escritório que tem um ecossistema Sim. que possa te atender com profissionais de várias especialidades num só lugar, a situação é diferente. Uhum. Imagino. Doutor, eu vi recentemente, o Banco Central anunciou um botão de contestação do Pix, né? Na sua concepção, você acha que isso resolve, ou aumenta a segurança, ou ainda tem alguma brecha quanto a isso? Então, vamos lá. Só para quem está em casa entender. A gente não, o Pix é uma coisa não é tão antiga, mas é uma coisa meio que recente, assim, dentro da nossa vivência, né? E a gente não tinha uma segurança quanto isso. Era, tipo, liberadão, fazia Pix à vontade. E aí, às vezes, a gente já teve situações de fazer Pix errado pra pessoa. E tem gente que perdeu o dinheiro. Fez errado e perdeu, já era, entendeu? Porque a pessoa que recebeu não quis devolver. Esse botão... E aí, recentemente, o Banco Central anunciou que tem um botão de contestação. O que aplica esse botão? Explica pra gente, por favor, o contexto disso. Rafael, tô vendo que você tá informado, né? Tá buscando aí, tá procurando os conteúdos corretos. A tua pergunta foi muito pertinente. Até para dar uma orientação para quem recebe o Pix. Esse botão de contestação, a pessoa que realizou o Pix, ela pode contestar. Ih, fiz errado. Logo, o que você pensa? Não é possível que alguém vai fazer isso. Mas vamos dizer, Rafael, que alguém fez o Pix para você de um serviço que você tenha prestado. Ou de algo que você tenha vendido. Perfeito. Se você for pessoa física e essa pessoa contestar esse Pix, esse dinheiro vai ficar congelado na tua conta e você vai ter 7 dias para comprovar a origem desse dinheiro. Se você for pessoa física, você tem nota? Não, porque eu sou pessoa física. Você tem como comprovar a prestação de serviço? No máximo por uma conversa de WhatsApp, por exemplo. Perfeito. O que eu te oriento? Qualquer pessoa que está me ouvindo, a partir de agora, você que é manicure, você que é cabeleireira, você que é profissional liberal, você que é prestador de serviço e você recebe muitos pagamentos por Pix, faz um termo de recebimento. Nossa. Você vai fazer um Pix para mim? Vou. Então, tudo bem, assina aqui o Pix que você está fazendo e faz ali a descrição do que foi feito. Esse recibo... Data, dia tal. Esse recibo mesmo que você compra na papelaria. Por que, meu irmão? Quem se conhece não se ofende. Quem se conhece, Rafael, não se ofende. Claro. E por que eu vou discutir para assinar um recibo se eu estou pagando por um serviço que eu recebi? Sim. Porque se você receber um Pix e a pessoa que fez o Pix para você contestar, e todos nós hoje em dia, né, andamos de Uber. Sim. Uber tá aí, veio para ficar. Sim. E quem nunca recebeu uma viagem contestada que o Uber falou que você não pagou? Pois é. Mas tem uma empresa intermediando. Se o rapaz que tá ali, você paga o serviço dele
E tem uns que... 99% são pessoas de boa fé. Sim. Mas tem uns que estão trabalhando errado. Que você pega a corrida, você paga em dinheiro e ele fala que você não pagou. Para quê? Para receber novamente da Pra plataforma. receber em dobro. Então nós temos que ter cuidado, porque assim como aconteceu na pandemia, pessoas vis, pessoas más, se aproveitaram de um período que a sociedade estava doente. Sim. Pessoas morrendo. Cara, dinheiro de medicamento, dinheiro que ali a pessoa estava ali guardando por uma vida. Eles aplicavam golpes. Imagine com esse botão do Pix. Então nós temos que ter cuidado Sim. para preservar aquilo que nós temos. Nós precisamos preservar. Sim. O que nós temos, foi o que eu falei. Quando o processo ele é bem preparado, as chances de você não ter êxito são quase nulas. Isso não se aplica só ao processo judicial, não. Para a tua vida toda. Sim. Doutor, só mais uma dúvida minha sobre esse botão. E aí o dinheiro vai ficar congelado. E quem vai avaliar se eu fiz o seu, entreguei o serviço ou não? A instituição? A instituição bancária. Então a instituição agora tem que avaliar sobre o meu serviço. Isso, para mim, fica um pouco fora de contexto, porque vai ter que ter um avaliador lá. Sobre qualquer tipo de serviço. Você imagina, sei lá, uma limpeza de... Vou dar um exemplo aqui, uma limpeza de vidros, né? Então vai ter que ter alguém para provar que eu fui lá limpar os vidros de um prédio. Sei lá, não sei, qualquer tipo de serviço que eu posso fazer. Estou dando exemplos vagos, assim. Na prática, Rafael, eles estão aplicando o que já acontecia com compras de cartão de crédito. Na compra de cartão de crédito, você pode contestar a compra, né? Sim. Então, estão aplicando no Pix o que já acontece na compra de cartão de crédito. Só que na compra de cartão de crédito, você tem como você perseguir ali todo o caminho, né, que foi feito. Porque tem uma máquina. Sim. Tem ali um serviço que foi prestado com mais facilidade. Sim, tem uma localização. O Pix não. Onde foi passado a última vez o cartão e tal. O Pix não. O Pix, você fez o Pix e a pessoa falar, não, fiz errado. Se eu não tiver como provar que o Pix foi para uma determinada finalidade, entendeu? Foi para uma determinada finalidade, e aí, como é que fica? Sim, sim. Essa medida, aquela questão de fazer um Pix errado e a pessoa não querer devolver, essa medida, ela resolve esse ponto. De, tipo assim, a pessoa tem que provar. Eu fiz um Pix de R$1.000 para uma pessoa, era para outra. Aí a pessoa que eu fiz errado não quis devolver o dinheiro. Bom, essa medida desse botão que eu fiz errado, de congelar o dinheiro, e ela tem que provar que ela recebeu aqueles R$1.000 meu, porque senão o banco devolve, é isso? Rafael, exatamente. Mas até essa questão de o Pix errado, existem exceções, Rafael. Sim, sim. Se você tem uma conta que você não acessava há muito tempo... Pois é. Eu patrocinei uma causa de uma cliente que ela recebeu uma carta da delegacia, um WhatsApp, propriamente dito, de uma delegacia, para comparecer. Ela me procurou, não sei o que se trata. Caiu R$600 na sua conta, tem 6 meses. E você não devolveu. Porque tem como você devolver o Pix, né? Sim, tem o botão de devolver o Pix. Eu não uso essa conta há mais de um ano, porque eu fui demitida da empresa a qual minha conta estava vinculada. Uhum. Mas vocês sabem que existe conta salarial e conta essencial. A conta essencial são aquelas contas que não podem ser tarifadas. Que você tem um limite de saque, um limite de operação. Sim. Normalmente você pode sacar 2 vezes no mês só e tal. E geralmente essas contas essenciais, elas são vinculadas à conta salário. Sim. Ela saiu da empresa, porque quando você sai da empresa, a conta salarial ela tem que ser interrompida imediatamente, tem que ser encerrada. Isso é importante para você que está ouvindo. Quando você sai da empresa, a tua conta ela tem que ser, se for salarial, tem que ser interrompida imediatamente. Só que o banco, o que ele faz? Abre uma conta essencial, para não encerrar, para você continuar como correntista. E ela tinha uma conta essencial, não tinha tarifa, não tinha nada, e a conta ficou aberta. A conta recebeu um Pix, ela não sabia. Chegou lá o comunicado, foi na delegacia, que tem R$600 na tua conta. A pessoa fez o registro de ocorrência porque você não devolveu a apropriação indébita. Eu orientei ela, pegou o extrato, mostrou, o extrato de eu tá na minha conta ainda.
Eu não mexi no dinheiro. Pelo contrário, o dinheiro teve foi debitado algumas coisas, mas foi o banco que debitou lá, tarifas internas e tal, porque no momento que o dinheiro caiu na conta dela, a conta dela foi reativada, Que estava inativa. que estava inativa. Olha isso. Aí, peguei, justifiquei lá, fiz a defesa dela, por isso que eu estou falando que é importante você ter o conhecimento de uma determinada área, você procurar um profissional especialista. Fiz a defesa dela na delegacia, no inquérito policial, não violou, não foi denunciada, não violou processo. Ela até se colocou à disposição, mesmo tomando prejuízo, né? Porque o banco já tinha mexido no dinheiro, o próprio banco tinha mexido no dinheiro. O Pix caiu errado, aí foi contestado. Sabe o que o banco fez? Depois de 30 dias, a 600, devolveu 390 pro cara. Por isso que o cara foi na delegacia falando que a mulher tinha usado 210. Entendi. Porque quando ele fez a contestação, o banco dele informou o outro banco, só que o banco demorou para fazer a devolução. E o banco, quando fez a devolução, não devolveu o dinheiro que tinha descontado. O próprio banco tinha descontado, não, devolveu só o troco. Caraca. Aí nós entramos com uma ação contra o banco. Sim. Primeiro, porque o banco não encerrou a conta. Segundo, porque o banco reteve indevidamente na conta dela um dinheiro que não era dela. E terceiro, porque foi aberto um registro de ocorrência contra ela, um erro do banco. Sim. Então, você tem que ter cuidado quando você recebe na sua conta qualquer valor. Rafael, qualquer valor. E quem retém também devidamente, ele pode responder por apropriação indébita. E está respondendo. Passou, você vai ligar para o teu banco, você vai fazer a reclamação, você agora com o botão do Pix, você vai tentar contestar, de repente o dinheiro já saiu, você vai entrar no Banco Central, vai fazer a ouvidoria, depois você vai fazer o registro e está respondendo o processo sim por apropriação indébita. Doutor, existe um desafio muito grande para que todos esses conteúdos que são complexos fiquem de fácil entendimento para as pessoas. Porque é muito fácil para mim que estou aqui na frente de um advogado, você está me explicando tudo, eu estou conseguindo entender. Mas as pessoas que estão em casa, que estão no dia a dia, é muito difícil. Como é que a gente consegue entender mais sobre os nossos direitos nesse aspecto? Primeiro ponto é você ter acesso à informação correta. Sim. Porque a internet é muito fácil, tem um monte de informação. As pessoas vomitam um monte de coisa. Esses dias, eu participei de uma conferência e eles estavam explicando a diferença entre a IA paga e a IA gratuita. Sim. E eu quero que você está em casa, você preste atenção nisso. Se você chega para a IA gratuita lá, você baixa o aplicativo, bota Sim. lá. Todo mundo conhece, qual é? Eu quero me dar 50 nomes para nó de gravata. Ela vai te dar. Se você chegar para uma IA paga, me dá 50 nomes, ela fala, impossível, porque só existe 6. A IA gratuita inventa para te dar uma resposta. Porque é gratuito. Sim. Ela não tem compromisso com a verdade. Sim. A IA paga, ela, por ser paga, ela tem compromisso em trazer um conteúdo para você que seja no máximo, verídico ao máximo. Sim. E ainda assim, existe muitos processos na justiça que advogados estão tomando litigância de má-fé por causa de jurisprudências inventadas, decisões que não existem, criadas por IA. Caramba. Então não adianta você jogar aí. Outro dia um rapaz me perguntou, né? Uma situação. Inacreditável isso, Rafael. Perguntou, achei educado, né? Amigo do amigo, respondi. Ele foi na IA, gratuito, e me mandou. Olha o que a inteligência artificial me deu. Aí eu olhei aquilo dali e falei, muito bom, segue essa orientação. Segue essa orientação. Doutor. Então, para você ter o conteúdo, você ter acesso a um conteúdo, você tem que seguir o profissional que tenha conhecimento... Especialidade naquilo ali. Conhecimento e propriedade daquilo que fala. Rafael, o que tem na internet
pessoas que muito falam do que pouco sabem. Sim, sim. Você que está aí todo dia deve encontrar, né? Eu vejo, doutor, e eu vejo isso, a IA realmente ela é uma questão, uma preocupação, mas eu me lembro antes da IA, desde a época de Google, a gente tinha que olhar fonte, pô, fonte confiável, o que que é isso? Não dá pra, não só na área de direito, mas na área da medicina também, quem nunca fez um exame e foi lá pesquisar o que que era no resultado do exame, a gente tem esse comportamento, mas aquilo ali você tem que, não é aquilo ali que você tem que fazer, você pode tirar uma dúvida, pode estudar sobre um caso, mas quem tem que te orientar é um especialista que estudou 5, 6, 10 anos, que estuda todo dia sobre aquilo, que tem referências e experiências. Esse é o grande ponto. Não dá para chegar na frente de uma pessoa que vai me dar uma orientação, é totalmente diferente de um advogado que já passou por 500 mil processos nas costas, que já lidou com isso, já atuou em 500 questões, em 1000 questões. A experiência é diferente do que só a informação está trazendo ali. Entendeu? Você que está em casa, vou te dar uma dica, isso aqui é uma dica de ouro. Cuidado com os que muito falam do que pouco sabe. Tem muita gente falando muito do que pouco sabe. Sim. Para você ter segurança, você precisa ter acesso a um conteúdo de pessoas que comprovem o que elas estão falando. Cuidado não confunda Tratado de Tordesilhas com Tarado atrás das ilhas. Tem muita gente confundindo. Perfeito. Não, é Tarado atrás das ilhas. E isso é importante, Rafael. Para você ter compromisso com a verdade, você tem que conhecer a verdade. E o meu lema é: quando o processo ele é bem preparado, as chances de você não ter êxito são quase nulas. Então, procure um profissional especializado. Sim. Como é que a gente pode ser orientado, por exemplo, principalmente pela sua experiência que você já viu, das pessoas que cometem erros e tentam, que sofrem injustiças e cometem erros tentando resolver por conta própria. Isso acontece? Como é que a gente pode evitar isso? Quais são os principais erros que as pessoas cometem? Então, foi o que eu te falei. Nem todas as pessoas que, no caso do idoso, que é o tema que nós estamos tratando, nem todos os idosos que estão em situações hoje de miserabilidade, eles foram vítimas de golpes. Sim. Às vezes eles erraram mesmo. Sim. Fizeram apostas erradas. Cara, não é você tentando entrar com um processo atrás do outro ou deixar de pagar porque você precisa ter uma estratégia. Sim. Isso não é só na área jurídica. Isso é para a vida. Sim. Você precisa ter uma estratégia. Você precisa saber as decisões que você precisa tomar. E quando você chega na área financeira, no escritório, e você vai deixar, por exemplo, de pagar o teu carro. Pô, não vou conseguir mais pagar o carro, vou perder o carro, o escritório. Vou te dar uma estratégia. É que não tem como te falar tudo aqui. Sim, mas claro. vou te dar uma estratégia. Nós vamos entrar com uma ação de revisão. Sim. Nós vamos tentar adequar isso ao seu momento hoje. Vamos entrar com uma liminar para tentar suspender a busca e apreensão. Por outro lado, vamos tentar diminuir aqui as parcelas. Vamos tentar, não adianta. Eu vou fazer de qualquer jeito. Não adianta. Isso também é pertinente também o cara que às vezes tentou. Você fez besteira? Então vamos lá. O cara cometeu fez um ato de violência doméstica. Ele volta para a cena do crime. Vai ser preso. Não estou falando só de agressão, não, porque hoje a violência doméstica ela é até psicológica. Sim, sim. Mandou mensagem no WhatsApp, outro dia uma pessoa me procurou, falei, olhei o processo, entrei no processo, não tinha conseguido medida protetiva. Olha só, os argumentos da tua companheira demonstram que vocês tiveram
realmente o desentendimento, mas não houve agressão. Então, por hora, o juiz não deu a medida protetiva. Mas se você entrar em contato com ela, só você entrar em contato, ela vai conseguir a medida. Ele entrou em contato no dia seguinte, medida. Então, ele foi tentar resolver uma besteira que ele tinha feito pelos próprios meios. O que ele conseguiu? Piorar a situação. Então, cara, você está doente, você procura um médico. Sim. Você precisa construir a sua casa, vai procurar um arquiteto, um engenheiro, um construtor civil. Sim. Há alguma situação jurídica a ser resolvida na tua vida, procura um especialista. Sim. Não tenta resolver, independente qual seja a área. Ah, eu cometi uma situação aqui que eu me arrependo. Fiz algo ilícito. Eu vou tentar resolver sozinho. Não vai, filho. Não vai. Não vai que tu vai piorar a situação. Procura o profissional vai te orientar. Até porque, de repente, a outra pessoa está orientada já. Vai te dar as diretrizes. Existe arrependimento? Existe arrependimento. Existe crimes, Rafael, que permitem o arrependimento da vítima. Existem crimes existem situações que permitem a composição civil. Mas se a pessoa for lá tentar resolver pelos seus próprios meios, ela só vai piorar a situação. Então, sempre procura um advogado ou procura um especialista, uma pessoa especialista, porque quando o processo ele é bem preparado, as chances de você não ter isso são quase nulas. E é isso. É procurar alguém que possa te assessorar da forma mais específica possível. Academicamente, quanto mais específico for o teu tema, for o teu texto, for o teu artigo, maior é o valor acadêmico. Ah, você fala de tudo, ao mesmo tempo você não fala de nada. Então, cuidado com o cara que fala muito do que pouco sabe. Sim. Porque quem sabe muito, pouco fala. Não no sentido de pouco falar, mas de ser específico no assunto. Sim. Não precisa falar tanto, né? Vai falar num determinado assunto. Num determinado assunto ele vai ser especialista. É aquela frase, vai ser cirúrgico no que tá falando. Exatamente. Vai falar uma coisa... É igual apertar o parafuso correto que a gente escuta, um monte de questões, tipo assim, não importa o tempo que eu demorei, não importa que eu resolvi pelo meu conhecimento, não importa se for só um parafuso que eu apertei, né? Não importa que eu sabia qual parafuso apertar. Isso se aplica em qualquer área, inclusive a área do direito, né? Doutor, o seu perfil na rede social, você dá muitas dicas, né? O que te inspirou a fazer isso? Como eu te falei, cara, na faculdade lá, o professor perguntou assim, nos meus dias, por que você está aqui? Eu falei, cara, a sede de fazer justiça com as próprias mãos. Na pandemia, eu recebi até haters, a mensagem de ameaça. Nossa. Porque eu estava dando orientações básicas, não era nem com fins financeiros, ó. A companhia de energia não pode cortar a tua luz. Ó, os veículos, financiamento de veículos, podem ser suspensos os contratos por 60 dias. Aí, alguns profissionais se sentiram ameaçados. Não, porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Você não pode ficar dando essas informações, você não pode ficar ajudando as pessoas, você não pode ficar divulgando essas pessoas. Meu irmão, olha só. Primeira coisa que nós temos que entender é que o acesso à justiça é um direito constitucional. Sim, sim. É um direito constitucional. Tanto é verdade que tem aí o juizado especial civil, que é a justiça de pequenas causas. Você pode entrar com uma ação, reclamação trabalhista, você não precisa de advogado. Você pode entrar com uma ação da Justiça Federal até 60 salários mínimos, você não precisa de advogado. Mano, se a pessoa quiser entrar, vai entrar, filho. Só que vai entrar errado. E o que eu não quero é que a pessoa faça errado. Sim. Porque, como eu falei, quando o processo é bem preparado, as chances de você não ter êxito são quase nulas. E se fizer errado, pode ser que não tenha e frustrou já era. Uma coisa que eu percebo. As pessoas, elas não te procuram porque você é amigo. As pessoas não te procuram porque você é bonito. As pessoas te procuram porque querem ter resultado. Sim. Quando alguém te procurar, é porque quer ter resultado. Sim. Não é porque é teu amigo. Então, rapaz, você tem informação, você pode passar ela,
É claro, como eu falei, não tem como você dar uma informação complexa em 1 minuto e meio, em 2 minutos, em 3 minutos, e um Ainda post. mais para um leigo. Sim, um post, não tem como. E a maioria dessas ações precisam realmente de uma pessoa que tenha a capacidade postulatória, que é Sim. o advogado ou o defensor público. Então, uma orientação, às vezes, rapaz, você pode salvar a vida de uma pessoa. A pessoa está no desespero, a pessoa está sem saber o que fazer. Vai entregar o carro, a pessoa vai abandonar a casa. A pessoa, às vezes, vai assinar uma carta de demissão. E ela escuta você falando, ó, se você estiver passando por determinada situação, você deve proceder dessa maneira, que a pessoa, peraí, é isso que eu estou vivendo. Então, se você pode mudar a situação de uma pessoa, você pode mudar a situação do mundo. É aquele trabalho de formiguinha. É aquela história do beija-flor. No meio lá do incêndio na floresta, você não vai conseguir apagar o incêndio, mas eu estou fazendo a minha parte. É isso, Rafa. Estou fazendo a minha parte. Isso, doutor. É isso aí. Se eu conseguir ajudar uma pessoa, duas aí através das redes sociais, para mim, já sou muito grato por isso. Muito legal. É uma maneira, eu acredito muito que isso é uma maneira de retribuir também o que você conquista na sua vida, o que Deus traz para sua vida, o que a profissão traz, você acaba tendo uma maneira de retribuir para as pessoas que às vezes estão num momento que só precisam ali de uma pequena dica, uma pequena informação, um pequeno conhecimento sobre aquilo ali. Às vezes pode não te procurar, mas procura um outro advogado que esteja mais próximo, mas isso já de fato muda a vida das pessoas. Doutor, olha, muito legal te conhecer. Obrigado mesmo pelo carinho. Eu queria te pedir um favor, eu queria falar sobre os escritórios, sobre como as pessoas fazem para te procurar. Por favor, então, dá um contexto para a gente sobre hoje. É um escritório amplo que atende todas as áreas, né? Então, explica para mim, por favor, como é que funciona isso, como é que as pessoas procuram a sua empresa e como é que elas acham e quem pode procurar. Obrigado, Rafael. Também quero te agradecer a oportunidade de estar aqui contigo nessa manhã. O meu contato, ele pode ser encontrado através do meu Instagram. Do Instagram, no direct, pode mandar um direct lá. Qual é o Instagram? Daniel Santos da Silva Advocacia. @Daniel Santos da Silva Advocacia. Beleza, eu vou colocar na descrição. No Instagram ou no meu Instagram pessoal, Daniel Camilo. Uhum. E o meu escritório, ele fica aqui no Rio de Janeiro. Uhum. Nós temos já escritório na Zona Oeste, em Campo Grande, temos em Uaíba, temos escritório aqui no Recreio, temos escritório também no Meia. Muito legal. Nós temos algumas unidades aí e você entrando em contato, você que está em casa entrando em contato, nós podemos te passar todos os endereços, porque graças a Deus são alguns. Legal. São alguns. Isso aí, doutor. E nós trabalhamos hoje com o que nós conhecemos de full service. Legal. O que é isso? O que seria, né? Um termo novo, né? Sim, escritório sim. full service. Nosso escritório hoje ele conta com cerca de 12 profissionais nas mais diversas áreas. Então, cada um na sua especialidade. Cada um na sua especialidade. E nós contamos também hoje com mais de 5, 6 escritórios espalhados aqui no Rio de Janeiro. De repente, eu sou da Zona Norte. Você tem um local para ser atendido. Eu sou da Baixada. Você tem um local para ser atendido. E também, né, hoje nós também atendemos aí por videoconferência. Sim, que é a facilidade da tecnologia também, né? Isso. Que legal. Muito legal isso ter especialistas de uma forma ampla, né? Porque você consegue atuar. Óbvio que tem a especialidade da fraude, a sua especialidade da fraude bancária, mas também dentro do seu escritório pode ser atendido em qualquer segmento dentro do advocacia, correto? Isso. O doutor Daniel agradece a vocês e foi o que eu falei. Quando um processo ele é bem preparado, guarda sempre isso contigo. Isso não serve só para o direito. Isso não serve só para processo judicial. Na tua vida, quando você estiver bem preparado, para qualquer coisa, as chances de você não ter isso são quase nulas. Perfeito. Então, o segredo está na preparação, não está na execução. Tem gente que se prepara pouco, na hora de executar, não consegue executar. Sim. O processo tem que ser bem preparado. Nossa vida tem que ser bem preparada. Por que você fez mestrado, Daniel? Porque eu preciso me preparar bem. Sim. Por que você faz doutorado? Daniel, porque eu preciso me preparar bem. Porque se eu me preparar bem, as chances de eu não ter isso são quase nulas. Então, perfeito, na nossa vida, o segredo está sempre na preparação. E eu agradeço pela oportunidade que eu tenho de ter uma esposa do meu lado, uma esposa abençoada, meus filhos, de ter meus pais, meus irmãos, porque todos fazem parte da preparação. Tudo começa dentro da tua casa. Sim.
Se você tem um ar bem preparado, você vai sair para fazer tudo bem executado na rua. Perfeito, doutor. Olha, obrigado. Fiquei muito feliz de conhecer, de verdade, assim, conhecer o seu trabalho, principalmente um trabalho em ajudar as pessoas que, alguns falam terceira idade, né? Eu gosto de falar melhor idade, Sim. né? Tipo assim, a hora da gente poder, é aquela hora que a gente pensa em, é a hora que eu vou relaxar, é a hora que eu vou cuidar dos netos, que eu vou participar, cuidar não, né? Ninguém é obrigado a cuidar de ninguém, que eu vou participar da vida dos meus netos, que eu vou relaxar, vou passear, e aí chega uma fraude dessa e acaba com a vida da pessoa, até o final da vida dela. Então é um trabalho muito bonito. Parabéns mesmo pelo trabalho. Muito obrigado, tá? Parabéns, doutor. Obrigado. Esse foi mais um Vitrine Empresarial. Se você amou essa aula que o doutor Daniel deu pra gente, se inscreve no nosso canal, curte o vídeo e até o próximo. Tchau, tchau.